Você já parou para se perguntar quantas denominações existem pelo mundo? Uma pesquisa mostra que só no Brasil são mais de 30 mil. Dentre elas, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja Católica, Adventista, dentre outras. E todas essas igrejas afirmam ter a Bíblia como regra de fé e prática. Mas aí surge uma questão: se a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas com ensinos diferentes umas das outras? Existe uma igreja verdadeira ou todas estão com a verdade? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Então, vamos ao texto. João, capítulo 7, verso 17, diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus, nessas palavras, foi bastante enfático. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a doutrina, se ela é de Deus ou se a pessoa está falando por ela mesma. E o que é doutrina? O dicionário assim define: é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Daí, precisamos fazer uma pergunta: a igreja da qual eu faço parte tem suas doutrinas baseando-se naquilo que está escrito ou segundo tradições humanas? Veja o que Jesus disse em Marcos capítulo 7, versos 6 a 8. Diz assim: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Percebeu a gravidade da coisa? Jesus deixa claro que sim, é possível prestar uma adoração que não será aceita por Deus, quando se é ensinado doutrinas baseando-se em preceitos humanos, deixando de guardar os mandamentos de Deus. O que precisamos entender é que a Bíblia, em inúmeros textos, nos adverte sobre o surgimento de falsos profetas e pastores, o que leva a falsas igrejas. Você certamente já deve ter ouvido a frase: todos os caminhos levam a Deus, mas para Jesus não existe essa de muitos caminhos, mas apenas dois: um que leva a Deus e o outro que leva à perdição. O sábio Salomão escreveu: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Talvez você possa estar questionando: e como saber se a igreja é ou não verdadeira? Vejamos agora algumas características segundo a Bíblia. Primeiro, tenha a Bíblia como regra de fé e prática. A igreja verdadeira tem toda a Bíblia como regra de fé e prática. O apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Assim sendo, devemos levar em consideração toda a Bíblia para nosso ensino, e não apenas uma parte dela. Segundo, afirma que Jesus vai voltar. A Igreja de Deus tem como um dos seus principais ensinos a volta de Jesus a esse mundo para resgatar os seus. E esse evento será algo glorioso, audível e visível, e não de maneira secreta como muitos imaginam e ensinam. Terceiro, ensina que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé. A igreja verdadeira deve ensinar que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. As boas obras na vida do cristão não devem ser visto como meio de salvação, mas como resultado de alguém que se relaciona com Cristo. Isso está de acordo com Atos capítulo 16, verso 30 e 31 e Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10. Quarto, guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17, afirma que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A igreja verdadeira deve ensinar que os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do sétimo dia, deve ser observado. Uma igreja que ensina que a graça nos desobriga de guardar a lei não pode ser considerada a igreja de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: anulamos então a lei por meio da fé? Ele responde:
De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Quinta, é guiada pelo espírito de profecia. Uma outra característica da igreja verdadeira, ainda segundo Apocalipse capítulo 12, verso 17, é o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10, responde: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse dom é uma característica para a Igreja de Deus nos últimos dias. Nós acreditamos que Deus usou grandemente uma mulher chamada Ellen White, que viveu entre os anos de 1827 a 1915. Sua vida e obra passa por todos os testes que a Bíblia nos apresenta para saber se um profeta é ou não verdadeiro. Sexto, é uma igreja mundial. Apocalipse capítulo 14, verso 6, nos fala de um evangelho que será pregado em todo o planeta Terra. Com isso, entendemos que a Igreja de Deus não pode ser apenas um movimento local, mas sim mundial, ou seja, deve estar presente em todo o globo terrestre. Sétimo, ensina a reforma de saúde. Essa é uma outra característica da igreja verdadeira. O apóstolo Paulo nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos zelar do mesmo. O que nós comemos ou bebemos influenciará diretamente na adoração. Isso está de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 e capítulo 10, verso 31. Com base no que estudamos, podemos afirmar: a prova de uma igreja ser ou não verdadeira não são as curas e milagres que lá se realizam, ou a aparição de profetas com suas ditas revelações, muito menos a expulsão de demônios, pois Satanás também pode fazer o mesmo. Leia a séria advertência que Jesus nos faz em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito embora nós sabemos que existe sim falsas igrejas, nós não podemos dizer que as pessoas que lá estejam perdidas. Deus tem seus filhos sinceros e fiéis em todas as igrejas, mas a esses ele faz um convite: saiam dela, povo meu. Jesus mesmo afirmou: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso trazer estas. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus não é Deus dividido. Se a Bíblia é uma só, concluímos que a Igreja de Deus também.